Descubra por que é que a Polônia é um destino turístico que não pode perder. Com a sua rica história, arquitetura deslumbrante e belas paisagens, este país europeu tem muito a oferecer aos visitantes. Da movimentada cidade de Varsóvia, à encantadora Cracóvia e às paisagens deslumbrantes dos Montes Cárpatos, a Polônia tem algo para todos. Apesar de ver não só a beleza do país, mas também a das suas mulheres, surge a questão se elas ficarão limpas num clima tão frio. Quer saber? Bom, fique até o final do vídeo para descobrir. A Polônia foi um dos países mais afetados durante a Segunda Guerra Mundial, sendo invadida primeiro pela Alemanha em setembro de 1939 e depois pela União Soviética em setembro de 1944. Durante a ocupação, milhões de polacos foram mortos, deportados ou usados como trabalhadores escravos. Após a guerra, a Polônia ficou sob influência soviética e tornou-se um país comunista. Durante a Guerra Fria, a Polônia fez parte do bloco comunista liderado pela União Soviética, o que gerou tensões com os países ocidentais. No entanto, apesar do seu alinhamento com a URSS, a Polônia também viveu momentos de resistência interna e de luta pela democratização. A localização geográfica da Polônia é extremamente importante, pois está localizada no coração da Europa Central. Faz fronteira com a Alemanha a oeste, a República Tcheca e a Eslováquia a sul, a Ucrânia e a Bielorrússia a leste e a Lituânia e a Rússia a norte. Além disso, a Polônia tem uma extensa costa no Mar Báltico, o que lhe confere uma posição política e econômica estratégica. Graças à sua localização, a Polônia tem sido historicamente um ponto de encontro entre várias culturas e civilizações, o que enriqueceu o seu patrimônio cultural e arquitetônico. Além disso, a sua posição central na Europa torna-o num importante centro de transportes e comércio, facilitando o intercâmbio de mercadorias e pessoas entre o leste e o oeste do continente. Existem diversas opções de transporte disponíveis para chegar à Polônia, como aviões, rodovias e ferrovias. Recomenda-se pegar voos diretos de sua localização atual para uma chegada mais rápida. Os custos dos voos internacionais podem variar, mas geralmente variam de 780 a $1.000 americanos, ou mesmo de $60, o mais barato da Europa se reservado com antecedência. Os voos internacionais aterram apenas no aeroporto de Varsóvia, o maior da Polônia, localizado no distrito de Lodz, pelo que a sua aventura começará a partir desse ponto. É essencial planejar adequadamente sua viagem. Você imaginava que a língua polonesa é uma das mais desafiadoras do mundo? Se você deseja aprender um novo idioma rapidamente, o polonês pode não ser a melhor escolha devido à sua complexidade. Esta língua utiliza até 7 casos gramaticais, resultando em uma estrutura complicada e dificuldades ao tentar pronunciar palavras com a inflexão correta. Portanto, antes de viajar para a Polônia, é fundamental considerar que, embora o inglês seja uma língua global, não é tão falado no país, especialmente nas grandes cidades devido à grande comunidade estrangeira. Você precisa se preparar comprando dicionários de polonês e um aplicativo de tradução confiável para se comunicar com os habitantes locais e evitar mal-entendidos. Outra coisa que você deve levar em consideração, se quiser viajar para este país, são as estações do ano. O verão, que vai de junho a agosto, é ideal se você deseja desfrutar de dias longos e quentes, com temperaturas que variam entre 25 e 30 graus Celsius. Porém, lembre-se que é alta temporada e os pontos turísticos podem ficar muito lotados. A primavera, que começa em abril e continua até maio, e o outono, que vai de setembro a outubro, são boas épocas para visitar se preferir evitar multidões. O clima é agradável e as paisagens são especialmente bonitas durante a primavera e o outono. Embora você também encontre inverno de novembro a março e seja perfeito para os amantes do esqui e dos esportes de inverno. Embora os dias sejam mais curtos e frios, você poderá desfrutar da beleza invernal da Polônia, principalmente se gosta de atividades na neve. Qual estação você gostaria de visitar? Deixe-nos saber nos comentários e lembre-se de curtir e compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas conheçam os aspectos a considerar na hora de viajar, como o orçamento que se deve ter ao viajar para a Polônia. Sabia? Já falamos sobre isso. A Polônia é considerada um dos destinos mais baratos da Europa, com um custo diário de $43 por pessoa. Este valor inclui alimentação com limite diário. O transporte também é barato, custando cerca de 90 centavos por viagem individual. Quanto ao alojamento, é possível encontrar opções a partir de $8 por noite para 2 pessoas. Embora os preços possam variar consoante o nível de consumo, descubra por que é que a Polônia é um destino turístico que não pode perder. Com a sua rica história, arquitetura deslumbrante e belas paisagens, este país europeu tem muito a oferecer aos visitantes. Da movimentada cidade de Varsóvia,
a encantadora Cracóvia e as paisagens deslumbrantes dos Montes Cárpatos, a Polônia tem algo para todos. Apesar de ver não só a beleza do país, mas também a das suas mulheres, surge a questão se elas ficarão limpas num clima tão frio. Quer saber? Bom, fique até o final do vídeo para descobrir. A Polônia foi um dos países mais afetados durante a Segunda Guerra Mundial, sendo invadida primeiro pela Alemanha em setembro de 1939 e depois pela União Soviética em setembro de 1944. Durante a ocupação, milhões de polacos foram mortos, deportados ou usados como trabalhadores escravos. Após a guerra, a Polônia ficou sob influência soviética e tornou-se um país comunista. Durante a Guerra Fria, a Polônia fez parte do bloco comunista liderado pela União Soviética, o que gerou tensões com os países ocidentais. No entanto, apesar do seu alinhamento com a URSS, a Polônia também viveu momentos de resistência interna e de luta pela democratização. A Polônia foi um dos países mais afetados durante a Segunda Guerra Mundial, sendo invadida primeiro pela Alemanha em setembro de 1939, depois pela União Soviética em setembro de 1944. Durante a ocupação, milhões de polacos foram mortos, deportados ou usados como trabalhadores escravos. Após a guerra, a Polônia ficou sob influência soviética e tornou-se um país comunista. Durante a Guerra Fria, a Polônia fez parte do bloco comunista liderado pela União Soviética, o que gerou tensões com os países ocidentais. No entanto, apesar do seu alinhamento com a URSS, a Polônia também viveu momentos de resistência interna e de luta pela democratização. A localização geográfica da Polônia é extremamente importante, pois está localizada no coração da Europa Central. Faz fronteira com a Alemanha a oeste, a República Tcheca e a Eslováquia a sul, a Ucrânia e a Bielorrússia a leste e a Lituânia e a Rússia a norte. Além disso, a Polônia tem uma extensa costa no Mar Báltico, o que lhe confere uma posição política e econômica estratégica. Graças à sua localização, a Polônia tem sido historicamente um ponto de encontro entre várias culturas e civilizações, o que enriqueceu o seu patrimônio cultural e arquitetônico. Além disso, a sua posição central na Europa torna-o num importante centro de transportes e comércio, facilitando o intercâmbio de mercadorias e pessoas entre o leste e o oeste do continente. Existem diversas opções de transporte disponíveis para chegar à Polônia, como aviões, rodovias e ferrovias. Recomenda-se pegar voos diretos de sua localização atual para uma chegada mais rápida. Os custos dos voos internacionais podem variar, mas geralmente variam de 780 a $1.000 americanos, ou mesmo de $60, o mais barato da Europa se reservado com antecedência. Os voos internacionais aterram apenas no aeroporto de Varsóvia, o maior da Polônia, localizado no distrito de Lodz, pelo que a sua aventura começará a partir desse ponto. É essencial planejar adequadamente sua viagem. Você imaginava que a língua polonesa é uma das mais desafiadoras do mundo? Se você deseja aprender um novo idioma rapidamente, o polonês pode não ser a melhor escolha devido à sua complexidade. Esta língua utiliza até 7 casos gramaticais, resultando em uma estrutura complicada e dificuldades ao tentar pronunciar palavras com a inflexão correta. Portanto, antes de viajar para a Polônia, é fundamental considerar que, embora o inglês seja uma língua global, não é tão falado no país, especialmente nas grandes cidades devido à grande comunidade estrangeira. Você precisa se preparar comprando dicionários de polonês e um aplicativo de tradução confiável para se comunicar com os habitantes locais e evitar mal-entendidos. Outra coisa que você deve levar em consideração se quiser viajar para este país são as estações do ano. O verão, que vai de junho a agosto, é ideal se você deseja desfrutar de dias longos e quentes,